Olá meninas, tudo bom? Hoje é 7 de novembro de 2019, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 46 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que te sara. E o texto-chave está em Êxodo, capítulo 15, no versículo 26. Esse capítulo 15 de Êxodo ainda é o cântico de Moisés e no versículo 26 está dizendo assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, o texto que declarou aqui o Jeová Rafá, né, é esse de Êxodo 15, 26, ele é o Senhor que nos sara. Aqui está dizendo, irmãs, que nenhuma enfermidade de maldição virá sobre nós. Eu quero ler também Mateus capítulo 6, no versículo 9 e 10. Nesses dias que a gente está aprendendo o nome de Deus, a gente entende e vê na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando que era para a gente começar a orar e a santificar o nome de Deus, né? E o Senhor disse para a gente orar desta maneira, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus deixou para nós, está dizendo aqui que nós temos que santificar o nome de Deus. Então, nesses dias que nós estamos aprendendo sobre santificar o nome do Senhor, é muito mais fácil, será muito mais fácil a gente orar com oração muito mais poderosa, muito mais eficaz, se a gente realmente conhecer o nome de Deus, os nomes do Senhor. E nós vamos santificar o nome do nosso Deus todas as vezes que nós invocarmos. Por isso, quando eu estou dizendo sobre esses nomes, que a gente começa a ter o costume de usar os nomes de Deus nas orações, né? O Jeová Jiré, que é o Deus provedor, o Jeová Rafá, que é o Deus que sara, e o primeiro é o Shaddai, o Todo-Poderoso, e o Jeová Shalom, que foi os que a gente falou até agora. Então, irmãs, hoje nós vamos falar sobre cura, e eu acho que é talvez, dos nomes mais difíceis, depois do Jeová Jiré, né? Eu acho que o Jeová Rafá é até mais difícil da gente compreender, da gente conhecer, da gente realmente colocar o nosso coração, entregar completamente, porque é uma área muito delicada que é a enfermidade. Não é verdade? Muito delicada. É lógico que no desejo do nosso coração é que todos fossem curados, mas o Senhor é que sabe de todas as coisas. Eu sei que a palavra do Senhor disse que Ele é o Deus que sara. E Ele disse também que se nós formos obedientes, pelo menos as doenças vindas de maldições não alcançariam o povo dele. Foi Ele que disse isso na palavra dele. É claro, irmãs, que nós temos que ter entendimento que tem enfermidades naturais do corpo, né? Os envelhecimentos naturais, né? Uma pessoa que está velhinha, que já está ali com o coração fraquinho, começa a desenvolver uma debilidade no seu coração. Muitas vezes, por mais que a gente clame, né? Talvez não vamos ver o milagre porque já está realmente na fase da idade. Então, é uma área muito delicada de se falar, mas o Senhor quer falar conosco algo hoje e Ele quer que a gente firme o nosso coração nele, né? Firme o nosso coração nele, crendo que Ele é o Deus que sara. Nosso Deus é um Deus que cura. Ele curava já no Antigo Testamento, a gente acabou de ver aqui, né? Deus falando com Moisés. E nós vamos ler aqui, então, uma cura que o Senhor fez no Antigo Testamento, uma cura que eu gosto muito, que é em 2 Reis, deixa eu ver aqui, 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis 20, que fala sobre a cura do rei Ezequias. Eu gosto dessa cura, porque ela é uma cura imediata, ela é uma cura
que ele orou e veio sobre ele a cura. E também era uma cura de uma enfermidade que já tinha sido decretada que ele morreria com aquela enfermidade. Mas Deus transformou a situação de Ezequias conforme a oração que ele fez. Então vamos ler. É 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o 3 ou mais. Vamos lá. Naqueles dias, Ezequias, ele era rei, tá? O rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse assim: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, tem outra versão que diz que ele chorou muito. Não, aqui vai falar. Lembra-te, Senhor, ele orou dizendo assim, lembra-te, Senhor, peço-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muito, muitíssimo. Aí o profeta já tinha saído, né? O profeta entregou a palavra e já tinha saído. Antes que Isaías, que era o profeta que tinha entregado a palavra, antes que ele tivesse saído da parte central da cidade, o Senhor veio a palavra de novo dizendo para Isaías: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Eu acrescentarei na sua vida 15 anos a mais. E vou te livrar da mão dos inimigos, do rei da Síria, a ti, a cidade. Eu vou defender essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. No versículo 7 fala assim, disse mais Isaías. Aí o profeta deu uma dica para ele curar aquela enfermidade que estava ali, né? Toma a pasta de figo, tomaram-na e puseram sobre a úlcera. E ele recuperou a saúde. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Então eu gosto muito desse texto, porque é uma cura imediata, é uma cura no Antigo Testamento, é uma cura que veio através de uma oração sincera. E aqui também eu gosto dessa parte que fala que Isaías, inspirado ali pelo Espírito Santo, ele diz, toma uma pasta de figo, põe sobre essa enfermidade que era uma úlcera, né, que era algo mortal, que já estava decretado que ele ia falecer com aquela enfermidade, e ele recuperou a sua saúde. Então, irmãs, nós vemos aqui que Deus pode curar, que Deus cura, ainda no Antigo Testamento, né? Ele é um Deus que cura. E nós vemos várias outras referências, né? Só que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro falando dessas referências, seria minha vontade mesmo, porque quando a gente vai falando da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos lembrando de outras histórias e dá vontade de contar todas elas, né? Então o Senhor está dizendo aqui que Ele nos cura e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vemos que o ministério de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Pai Celestial enviou Jesus para nos curar. Nós vemos que o ministério dele é todo marcado por cura. Quantas curas Jesus fez, não é mesmo, irmãs? Ele curou a mulher hemorrágica, ele curou paralítico, ele levantou mortos, né? Ele ressuscitou mortos, ele tirou mortos do túmulo, como fez ali com Lázaro. Então ele é um Deus todo-poderoso. Isso faz parte do caráter de Deus, curar toda a enfermidade. Eu lembro de uma missionária que ela falou algo que realmente me chamou a atenção. Há muitos anos atrás ela estava pregando, a missionária Marty Duke, americana, quando começou a ir ao Brasil. O David Keeler era o intérprete dela, era o ministro de louvor com ela. E ela falou que quando nós aprendêssemos a adorar a Deus de verdade, a entrar em adoração sempre com o espírito verdadeiro, quando nós entramos diante de Deus de verdade, tudo que nós temos, todas as nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, tudo vai conosco. Então, se a gente está enfermo e a gente entra na presença de Deus com ousadia, com poder e quebrantamento, quando Deus olhar para nós, Ele também verá aquela enfermidade. E ela disse que não tem enfermidade que fique diante da presença de Deus. Então, eu acredito que nós precisamos entrar pelas portas, né? Como diz a palavra de Deus, que entrai pelo meu caminho, pelas portas do louvor. Nós entramos pelo átrio do Senhor através do louvor
e que nós venhamos a adorar o nosso Deus, que nós venhamos a clamar esse Deus que sara. E antes dele sarar, irmãs, o nosso corpo, ele quer sarar a nossa alma, ele quer sarar as enfermidades da alma, né? Muitas vezes as enfermidades têm se manifestado devido à nossa alma estar totalmente enferma, né? A falta de perdão em si mesmo. Às vezes a gente comete um erro ou a gente, não sei, né? A gente faz algo que não deveria fazer e a gente se culpa ali pela vida inteira e aquilo faz um mal para o nosso organismo, irmãs. Então, o nosso organismo, ele é movido à energia, ele sente, né? Isso é comprovado cientificamente. Uma pessoa que tem um espírito mais pronto, um espírito mais alegre, um espírito mais firme, ela vence mais as enfermidades com mais facilidade. E uma pessoa que se prostra muito fácil, uma pessoa que abraça a enfermidade, eu quero falar um pouquinho disso aqui, de chocar a enfermidade, chocar de igual galinha quando choca o ovo, que nós não venhamos a chocar as enfermidades, não ficamos ali chocando a enfermidade por causa da nossa carência, né? Nós precisamos ser mulheres fortes e erguer-nos na força do Senhor. Eu sei, é lógico que uma enfermidade, ela debilita a pessoa, mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes começa ali ainda quando a gente é criança ainda, né? Às vezes nós não temos o carinho do pai, não temos o carinho da mãe, e quando uma criança está enferma, né, deu uma febrinha, tá tossindo, vomitou, alguma coisa assim, o que acontece? Toda a família dá atenção para aquela criança, e é lógico, tem que dar mesmo. Toda a família dá atenção para aquela criança não vai para a escola, aquela criança vai ganhar a comidinha que ela mais gosta, e a mãe que não é muito carinhosa ali fica carinhosa, fica preocupada, tá toda hora perto da cama, como que você tá, meu filho? Isso é maravilhoso. Eu estou dizendo que a criança começa a perceber, opa, então esse momento é muito bacana para mim, eu vou faltar de aula, eu vou ficar deitado vendo televisão, eu vou ganhar muito carinho. E aí você sabe o que acontece, irmãs? Acontece que a malícia dentro do coração do homem, a astúcia, a criança começa até a desenvolver realmente enfermidades cada vez mais frequentes para poder suprir essa carência emocional. E quando a gente cresce, aí crescemos, viramos adolescentes, viramos mulheres, viramos adultas, nos casamos e continua aquela mulher mimada e muito delicada, sabe? Que faz uns dramas da vida. Estou falando isso, irmãs, eu não estou criticando quem é mais fraco ou mais forte para a enfermidade. Eu estou dizendo que nós temos que reavaliar dentro do nosso coração. Será se nós não abraçamos enfermidades, não abraçamos enfermidades e coisas malignas que o espírito de enfermidade traz sobre nós apenas para a gente ganhar um carinho e ganhar uma atenção? E isso tem muitas mulheres, irmãs. Muitas mulheres fazem isso, né? Dá uma dor de cabeça e aí já deita e faz aquele drama para a família, porque quer carinho, quer atenção. Então, antes de curar a nossa enfermidade, o Senhor quer curar a nossa alma. Então, não vamos chocar a enfermidade, não. Né? Eu já falei para vocês em outros devocionais que a minha mãe é uma mulher que ela bota a gente para frente, né? Ok, vocês estão doentes, vamos tentar curar, vamos tentar fazer o que precisa, vamos orar, vamos beber uma água ungida. Minha mãe é a missionária da água ungida, né? Porque ela sempre gostou de uma água ungida e ela bota a água ali em cima do rádio, recebendo as orações dos pastores, e ela fala, vocês têm que ter fé, levanta, não pode se prostrar. E isso é uma verdade. Nosso corpo, irmã, se a gente for dar corda para ele quer mais se prostrar mesmo, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero indicar um livro que eu li que chama Farmarqueia. Farmarqueia, ele é um livro, não sei como é que ele é fácil de achar no Brasil, não. Ele é tem em português. Ele foi uma pastora que fala espanhol, fala inglês, fala espanhol. O nome dela é Ana Mendes Ferrell. Ela é bem usada na área de batalha espiritual. E essa Farmarqueia, ele fala sobre isso, sobre as enfermidades. E ela fala da máfia da farmácia, né? Da farmácia, não estou falando a farmácia do seu bairro, irmã, a indústria farmacêutica, né? Ela fala dessa máfia.
que, na verdade, é como se o mundo não quisesse descobrir a cura das enfermidades, porque a farmácia ela é um poderoso negócio, né? Rende muito dinheiro. E então nós precisamos ver que reino nós estamos. Nós estamos no reino da luz ou nós estamos ajudando a construir o reino das trevas? Então, vamos assim buscar do Senhor uma direção. E a gente vê aqui que Ezequias, né, o profeta Isaías, Deus dá para ele uma direção ali, faz uma pasta de figo e coloca sobre essa enfermidade que ele vai ser curado. Então, além do Senhor trazer a palavra profética, a palavra de ânimo, falar, olha, eu te ouvi, vou mudar a sua vida, faz isso aqui. Então, hoje em dia, graças a Deus, né, tá tendo um despertar muito grande para que a gente olhe para o nosso corpo, para que a gente avalie como é que a gente está vivendo, para que a gente se alinhe com o Senhor. Quando nós dizemos ali na caminhada esses dias todos, vamos alinhar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, é para a gente ser parceiro de Deus, né? Deixa eu beber mais água. Lógico, irmãs, que por mais saudável que a gente possa tentar ser, ninguém está imune a uma enfermidade. Isso aqui tem que ficar muito claro, porque nós vivemos no mundo, né? E o nosso corpo envelhece, algo pode acontecer inesperado. Mas no que depender de nós, no que depender da nossa fé, ela seja uma fé prática. Então, quando eu indiquei nesses próximos 21 dias, bebam água. Bebam água. Quantas pessoas às vezes dão uma crise, né, nos rins, que sobrecarrega os rins, aí quando vai no médico, é falta de água. É negligência da nossa parte. É negligência da nossa parte. Quantas pessoas com doenças emocionais, doenças mentais. Você sabia, irmã, que se o seu intestino não funcionar bem, você pode ter doenças mentais? Você sabia disso? É verdade. Você pode surtar. Porque o nosso organismo, o Senhor criou tudo perfeito. Então, se você não come fibras, né? Se você não bebe água, se você não se esforça para curar de um intestino preso, de buscar a cura, de buscar a solução do que é, qual que é a sua parte, isso vai te fazendo mal a ponto da pessoa surtar. Sim, pode surtar. Porque é muita toxina, né? O intestino está ali para expelir aquilo que não serve no nosso corpo. Mas se ele vai acumulando, você pode ter problemas emocionais. Talvez o estresse, o nervosismo, né? Até mesmo depressão, porque no intestino é que é produzido os hormônios do bem-estar. Então, um intestino que não funciona bem, qual é o sentimento de bem-estar que essa pessoa tem? Nenhum. Então, daqui a pouco ela pode desenvolver uma depressão, uma tristeza profunda, e está tomando um remédio, gastando o seu dinheiro, né, dando o seu dinheiro para o devorador. E nós falamos ontem do Deus que prospera, do Deus que provê. Aí nós estamos gastando o nosso dinheiro, nosso suado dinheirinho. Não estamos ajudando o Senhor porque não fazemos a nossa parte, não comemos bem, não tomamos água. E depois ainda revoltamos com o Senhor, por que eu passo por isso, por que eu sofro tanto. Então a gente precisa se firmar no Senhor e ter uma direção do Senhor. Então, quando eu coloquei essa questão da gente beber água, é para isso. E vamos fazer como o profeta Isaías fez. Ele pegou uma pasta de figo, baseado ali na fé dele, no nome do Senhor, baseado, crendo que Deus, em cima da palavra que Deus ia curar Ezequias, e colocou naquela úlcera. Então, quando você for tomar uma água, irmã, faça isso. Faça isso. Olha, minha mãe parou de fumar, ela fumou desde os 13 anos de idade. Tá? Ela fumou mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, talvez mais de 25 anos. Ela fumou e ela parou bebendo água, orando em cima daquela água. Não, eu vou parar, eu vou conseguir. E aí, quando eu casei, fui para minha lua de mel, fiquei 7 dias. Quando eu voltei, ela falou, preciso contar uma benção, eu parei de fumar. Mas como que você conseguiu, mãe? Eu fiz as orações, fui bebendo a água, pedindo ao Senhor para me ajudar, Então, assim, várias experiências. Isso não é religiosidade, não. Isso não é misticismo, não. Isso é crer, é botar sua fé em ação. E essa pessoa que me ensinou, essa senhorinha que me ensinou a tomar água, ela
ela sempre ora para a gente quando é movida pelo Espírito Santo, né? Não é à toa também. Mas já teve uma vez eu tive uma dor de cabeça, eu fiquei 30 dias com dor de cabeça. Todos os dias essa dor de cabeça aparecia. Em um momento do dia essa dor de cabeça aparecia. Ou eu dormia e já acordava com ela. E quando eu liguei para essa irmã e contei, ela falou, vamos orar. E aí ela fala, pega um copo d'água, vamos orar, você vai tomar e o Senhor vai te curar. Irmãs, foi instantâneo. Então, assim, eu tenho várias experiências mesmo. Essa mulher falou também que já curou pessoas com câncer, orando e a gente crendo. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui do ministério de Jesus. Isaías 53, no capítulo 53, do versículo 4 a 6, fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o Senhor está dizendo aqui que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor quer sarar o seu povo, o Senhor quer nos curar, né? Seja de que mal for. E é lógico que a gente tem que entender que tudo tem a hora e o tempo dele, mas o Senhor quer nos curar. O Senhor quer que o povo dele seja um povo curado, um povo sadio, e que nós venhamos assim receber do Senhor hoje um entendimento de colocarmos o nosso corpo todos os dias. Nosso corpo, irmãs, é templo do Espírito Santo. O Senhor precisa que você tenha um corpo que te acompanha, né? Um corpo sadio. Você sabe que para você ouvir a voz de Deus, você precisa ter uma mente sadia. Não tem como Deus falar com uma mente que está doente, uma mente que está triste, uma mente que está cansada, uma mente que está confusa, né? A falta de sono, por exemplo. A falta de sono é tão séria que o que ela gera de enfermidades, mas a gente não está colaborando com o Senhor. Nessa era agora de internet, aí a gente dorme tarde, aí a gente dorme com a cabeça cheia de coisas que a gente viu na internet, né? Aí muitas dizem, eu tenho insônia, irmã, eu tomo remédio para dormir. Começa a pedir o Senhor para te curar. Até quando a gente vai ficar gastando o nosso rico dinheirinho, né, irmãs, com coisas que nós temos um Deus que cura? Eu sei que é difícil falar desse assunto, irmãs, é muito difícil, porque quando entra enfermidade, existe também tantos mistérios que a gente não entende, não é mesmo? Tantas pessoas, às vezes, firme no Senhor, cristã mesmo, de coração, e às vezes está passando por um momento difícil, tem coisa que a gente não entende, tem coisa que é mistério, tem coisa que é entre Deus, né, e a pessoa, tem coisa que só Deus para estar fortalecendo, revelando, mas o que depender de nós, nós temos sempre que orar, clamar e crer que nosso Deus é o Deus que sara. A palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 4, no versículo 13, fala assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e a este faça oração com ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, está ensinando aqui para nós, já no Novo Testamento, que a gente deve orar pelos enfermos. E vamos orar pela nossa própria vida, né? Vamos orar antes que chegue o dia mau. Tome a sua água todos os dias, pedindo, Senhor, me cura. Senhor, faça com que o hormônio do sono, né, volte a funcionar normalmente. Me liberta desses remédios.
Senhor, eu ando triste, angustiada, né? Aí a gente vai no médico, ele diagnostica, como é que fala? Ai, Jesus. Ele dá o diagnóstico como depressão, como algo que eles não compreendem, mas a gente pode pedir ao Senhor, usa a fé, vamos usar a nossa fé. Tenha paciência, tenha perseverança, queira ser curado, né? Porque senão entra como aquele homem que eu falo sempre, né? O homem que estava ali diante do tanque, Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E ao invés de dizer, claro, é tudo que eu mais quero, ele começa, por que isso, por que aquilo, porque eu não sei, ninguém me põe na água, porque não sei o que lá, né? Quem quer ser curado de verdade, é lógico que talvez no fundo ele queria, mas ele botou tanta desculpa que dá a entender que ele não sabia nem o que ele ia fazer com a cura. Tem pessoas, irmãs, que adulam tanto a sua enfermidade, porque eu tenho isso desde que eu nasci, eu tenho isso. Se adula tanto que parece que se Deus tirar aquela enfermidade da pessoa, ela não tem vida mais. Porque ela não sabe como viver sem aquilo. Então nós temos que abrir mão daquilo que a gente fica chocando, daquilo que a gente fica criando. Abre mão, muda o seu linguajar, né? Hoje em dia, a depressão, e eu respeito sim, irmãs, eu levo a sério pessoas que têm depressão, eu sei o que é isso, não porque eu já passei, mas porque eu vi minha mãe, né, naquela época que eu já disse aqui, mais de 30 anos atrás, sofrer muito com depressão, síndrome do pânico, estresse. Não era leve depressão não, irmãs, não era, estou triste hoje, não, era coisa profunda, diabólica mesmo, tá, que queria matar ela mesmo. Ela pesava 31 quilos, era como uma caveira, tadinha, de magra, e com 5 filhos para cuidar, passando dificuldade financeira. Naquela época a gente vivia em casa que não tinha luz, não tinha gás, não tinha comida direito. Então você imagina uma pessoa passando essa tristeza da alma e ainda passando a dificuldade que ela passava, sem expectativa de um futuro, sem expectativa de um futuro para os filhos. Então eu vi minha mãe passar por isso, ter que tomar remédios fortíssimos que dá efeitos colaterais, que aí piora mais ainda do que ajuda. Então eu não estou aqui criticando e dizendo que isso é besteira, eu sei que é sério, mas eu sei do meu Pai que cura, o nosso Deus cura. Se nós não crermos nisso, o que vai ser de nós, irmãs? Vamos ser consumidos, né? Pelo mundo, pelas malignidades do mundo, porque o mundo jaz do maligno e o alvo dele é destruir mesmo. Então vamos cuidar de nós, juntamente com o Senhor, e o que depender de nós, vamos fazer a nossa parte. Tenta transformar a sua vida. Está chegando aí mais um ano, então vamos cuidar do nosso corpo, vamos buscar a estratégia do Senhor para cuidar de nós mesmos. Eu falei também, no começo dos devocionais, né? Eu falei sobre a carne, que comer carne, a digestão é muito demorada. Então, vamos tentar um pouquinho limpar o nosso corpo. Fica uns diazinhos sem comer uma carne, mano. Mata não, sabe? Fica uns diazinhos cuidando do seu corpo. Não, eu vou tirar até o alimento por um tempo. Não faço apologia também de que a gente não pode comer mais nada, não pode comer carne, não pode comer carboidrato, não pode comer glúten. Chega uma hora que vira escravidão. A gente é livre, porém a gente tem que saber o que faz mal pra gente, né? Eu vou ficar... Desafia você mesmo, irmã. Eu vou ficar 7 dias sem comer doce. Eu vou ficar 7 dias sem comer pão, sem comer arroz. Isso vai limpando o seu organismo, isso vai te dando força. Isso vai te dando direção, tá bom? Então, que nós venhamos a cuidar do nosso corpo. Faz uma lista do que você precisa mudar. Deixa o Espírito Santo, deixa você ser sensível à voz do Espírito Santo. Ontem alguém me mandou, uma das meninas que estão fazendo a caminhada, ela me mandou falando, olha, eu estou vivendo uma experiência muito bacana com Deus, eu estou sensível à voz de Deus, e esses dias o Espírito Santo falou para mim que eu precisava parar de comer besteira, porque eu estava comendo muita besteira. Gente, isso é vida com Deus. Isso é vida com Deus, né? Então, assim, Deus está atento aos detalhes. Não pensa que Deus não está atento aos detalhes, não, que Ele está atento aos detalhes. Então, a síntese do dia é: cuide da sua saúde. Beba água, profetizando a cura para o seu corpo. Pai, alinha esses neurônios, alinha as minhas emoções, tira essa tristeza do meu coração. Aqui está dizendo, está alguém sofrendo, faça oração.
né? Ele está alegre, cante louvores. Está triste, cante louvor também, porque a alegria do Senhor vai vir sobre a sua vida. Não abrace a enfermidade, irmãs. Eu sei o que eu estou falando. Tem muitas mulheres dando brecha para o inimigo, abraçando as enfermidades. Você encontra com elas um dia, como é que você tá? Nossa, menina, essa semana eu tive uma gripe. Você encontra na outra semana, menina, como é que você tá? Mas eu tive uma dor de barriga. E na outra semana, nossa, eu tive uma dor de cabeça. Na outra semana, meu Deus, que é isso? Sabe? Mas aí às vezes você pode dizer assim, mas eu tô sentindo, irmã, não posso falar? Às vezes nem fala, irmã. Segura só pra você. Porque quanto mais a gente falar, mais a gente tá dando legalidade. Né? É lógico, irmãs, que eu entendo que quando nós estamos fracos, debilitados, né? Eu também fico doente, sou ser humano, mas vamos crer, sabe? Não vamos abraçar a enfermidade só para ganhar tapinha nas costas de alguém, não dizer, querida, coitadinha, vai passar e dar um abracinho na irmã. Não, nós somos amadas do Pai, nós não precisamos comer migalhas de carinho, de amor dos outros por causa disso, não. Se você passou isso na sua infância, né? Teve que ser uma menina dengosa só para ganhar carinho, peça o Senhor para te curar. Quem sabe Ele vai curar das suas enfermidades. Né? Talvez você faça esses dramas para o marido ter um pouquinho de dó de você. Não, vence isso, irmã. Vence isso. Tá? Creia de todo o seu coração que Deus é o Deus que cura, o Jeová Rafá. Unja e ore sempre para você mesmo, para os enfermos, né? Aquele da sua família, aqueles que estiver perto de você, que fala, olha, eu estou passando por isso, vamos orar sempre. Esse é o nosso papel de intercessor, nosso papel de guerreiro diante do Senhor. E é isso, irmãs, que o Senhor fale conosco, né? Que o Senhor nos dê fé, restaura a nossa fé, que nós venhamos a confiar e crer no poder de Deus, crer que Ele é o Todo-Poderoso, crer nesse Jesus que levou sobre si as nossas enfermidades. Ele quer nos curar, irmã. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos colocar de pé. Ele quer nos dar uma mente lúcida. Ele quer nos dar um corpo saudável. Irmãs, nós vamos envelhecer, né? E nós precisamos envelhecer bem. Quantas pessoas, às vezes ainda tão jovem, né? Com 60, 64, ainda tá muito jovem, né, irmã? E as pessoas, às vezes, com uma saúde tão debilitada e que quando a gente vai ver, foi lá atrás, lá na juventude, lá na idade, né, na idade média, na idade dos seus 40 anos, que não se cuidou. E a gente fica colhendo coisas, né, algumas doenças que desenvolveram por causa da nossa falta de cuidado, da nossa falta de atenção. Irmãs, que o Senhor, o Deus que cura, possa enviar o anjo da cura, visitando o nosso lar, o Jeová Rafá, possa entrar nos nossos lares. Eu acho que a enfermidade é uma das coisas mais tristes que tenho, né? Quando a gente fica enfermo, a gente pode sentir aquela debilidade e a gente vê o quanto a gente precisa do Senhor, o quanto a gente é pó e cinza, o quanto a gente é fraco. A gente é muito fraco, né, irmãs? A gente é como uma plantinha. Qualquer coisa nos derruba, né, não? Uma gripe pode matar uma pessoa. Uma mordida de um mosquito, uma dengue, pode trazer dores terríveis no corpo de uma pessoa. Então, nesses momentos, a gente vê o quanto a gente precisa do Senhor. Então, enquanto a gente está com saúde, vamos glorificar o nome do nosso Pai Celestial. E se está alguém enfermo, vamos crer com todo o nosso coração, vamos nos unir a nossa fé com aqueles irmãos que estão passando por dificuldade, que estão passando por uma enfermidade. Vamos unir a nossa fé e clamar por cura, porque o nosso Deus cura. O Jeová Rafá ainda cura. Ele é o mesmo ontem que curou Ezequias, ele é o mesmo hoje que nos cura e ele é o mesmo eternamente. Então, que quando nós chegarmos na presença do Senhor, o Senhor possa ter compaixão, misericórdia de nós e expulsar toda enfermidade do nosso corpo. Amém? Que o Jeová Rafá esteja no seu lar, trazendo cura, não só física, mas emocional, te curando de todo mal do século. Não vamos abraçar essas enfermidades do século, não, irmãs. Não, mas essa é a enfermidade do século. É do século maligno.
Eu creio num Deus que governa sobre todo o universo. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.